Como criar bons hábitos e mudar de vida. Eu resolvi gravar esse vídeo depois de ler esse livro pela segunda vez. Um livro, enfim, maravilhoso, Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu li pela primeira vez, acho que vai fazer 3 anos. E, cara, esse livro me inspirou a fazer muita coisa, a mudar meus hábitos, a registrar meus hábitos também. E como eu li ele agora pela segunda vez, eu achei legal trazer um tema de vídeo baseado nele, porque realmente é um livro que tem muitos conceitos bons e aplicáveis na nossa vida. Então, minha relação com os hábitos começou lá em 2022, quando eu fiz a leitura desse livro pela primeira vez, né? Minha relação mais séria com os hábitos, na verdade. Enfim, de lá pra cá eu tenho um registro de todos os dados dos hábitos que, obviamente, eu quero metrificar na minha vida. Então, hábito de leitura, hábito de treinos ao longo do ano, hábito de estudo, hábito de rotina do sono, hábito de alimentação. Então, tudo isso eu faço traqueamento diariamente para eu poder medir minha evolução ao longo dos meses. E tudo isso foi feito com base nesse livro. E agora eu resolvi trazer para vocês alguns dos conceitos do livro que são altamente aplicáveis na vida de vocês. E se vocês querem trazer um novo hábito para a vida de vocês, eu tenho certeza que esses conceitos vão ser muito bons. E aqui, só para iniciar, a gente tem aqui, ó, na primeira página do livro tem o conceito do hábito atômico, né? Então, o significado de hábito: uma rotina ou prática executada regularmente, uma resposta automática para uma situação específica. E atômico, uma quantidade extremamente pequena de uma coisa, a unidade irredutível de um sistema maior. 2. A fonte de uma imensa energia ou poder. Então esse é o conceito do hábitos atômicos. Então pequenas mudanças que feitas diariamente em larga escala trazem grandes resultados. É sério, acho que esse é o melhor livro que eu já li na minha vida. Então primeiro conceito, comece pequeno. Não queira dar um passo maior que a perna. Começa pequeno, uma coisinha de cada vez, um pequeno hábito por dia, vai fazendo essa construção, né? Eu falo muito, pelo menos no meu Instagram, da filosofia do 1%, que em resumo é o quê? 1% melhor a cada dia. E aqui até nesse livro tem uma imagem que, enfim, eu considero bem famosa, que é esse gráfico aqui, mostrando a evolução, onde que a gente consegue chegar se a gente evoluir 1%. Ao longo de um ano, 1% ao dia ao longo de um ano, né? Então aqui fala: os efeitos de pequenos hábitos se acumulam com o tempo. Por exemplo, se você conseguir se tornar apenas 1% melhor ao dia, acabará com resultados aproximadamente 37 vezes melhores depois de um ano. Então, primeiro conceito, essas pequenas mudanças vão se acumular em grandes resultados no final de um ano, no final de 2 anos, no final de 3 anos. Então, não desvalorize o valor de uma pequena mudança, de uma pequena tarefa, de um pequeno hábito. E trazendo mais um exemplo prático, se tu quer começar o hábito de ler, não queira ler 50 páginas por dia. Leia uma página. Comece com uma, depois tu vai para 2, depois tu vai para 3. Vai chegar um momento que tu vai chegar nos 50, mas não vai ser do dia para a noite. Inclusive, aqui dentro do livro tem um exemplo bem legal sobre isso. Deixa eu ver qual que é a página. Na página 13, é bem no início, que o autor dá um exemplo da equipe de ciclismo britânica, que ela, em 100 anos de história, não tinha ganhado nenhum título importante, nenhuma Olimpíada, nenhum Tour de France. E ele fala sobre o treinador que foi contratado em 2003 e começou a aplicar pequenas mudanças, desde dieta, roupa que o pessoal vestia, descanso. E cada uma dessas pequenas mudanças foi influenciando no resultado, onde ali dentro durante um período de 10 anos, de 2007 a 2017, os ciclistas britânicos conquistaram 178 campeonatos mundiais, 66 medalhas de ouro olímpicas ou paralímpicas e conquistaram 5 vitórias do Tour de France, que é considerada a corrida mais bem-sucedida na história do ciclismo. Como isso aconteceu? Atletas comuns se transformaram em campeões mundiais com pequenas mudanças que à primeira vista pareciam fazer uma diferença modesta. Então esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, torne o hábito fácil. Então vou dar um exemplo aqui. Tu quer começar a treinar na academia. Onde que existe a chance maior de treinar?
quando tu tem uma academia perto da tua casa, que talvez tu vai fazer na saída do trabalho, ou quando tu tá matriculado numa academia que está a 10 quilômetros de distância. Obviamente na academia mais perto do teu trabalho, perto da tua casa. Então o hábito ele tem que ser fácil, porque se tu criar uma barreira entre o momento atual e iniciar um hábito, obviamente o número de vezes que tu vai praticar, que tu vai fazer esse hábito é menor. E outro ponto importante desse conceito, o início do hábito ele tem que ser algo simples. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quero ser um corredor, quero ser um atleta, quero correr. Não coloca o hábito como correr 5 km. O hábito, para te cumprir o hábito, é colocar o tênis e sair de casa. Então é a primeira etapa, aquele gatilho inicial que provavelmente vai fazer tu fazer o resto do hábito, né? Trazendo mais um exemplo, é muito mais difícil às vezes tu parar, tu se organizar e tu sentar numa cadeira, na mesa, botar o livro na mesa e parar para ler, do que realmente depois tu estar lendo. Então essa barreira inicial é sempre mais difícil, por isso que ela tem que ser fácil, né? Então vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um hábito de leitura. O que eu considero meu hábito de leitura? Quando eu li 5 minutos em um dia. Só que se eu parei para ler 5 minutos, é improvável que eu leia só os 5 minutos. Provavelmente eu vou ler 15, eu vou ler 20, eu vou ler 25, eu vou ler 30 minutos, né? Então, o que eu considero hábito, ler 5 minutos. Porque quando eu tenho que fazer esse hábito, eu vou pensar, putz, só 5 minutinhos, tá, vou parar para ler. Só que depois que eu li os 5, fica mais fácil eu continuar e fazer mais. Terceiro conceito, o ambiente vai influenciar mais que a tua força de vontade. E aqui eu até separei, ó, o nome do capítulo, a motivação é superestimada, o ambiente é mais relevante. Então aqui ele traz um estudo que foi feito numa lanchonete lá nos Estados Unidos, uma lanchonete de um hospital, se eu não me engano, que com algumas mudanças no ambiente, então aqui onde tinha água para vender, antes e depois do estudo, né? Onde tinha água mais à vista, com essa mudança de ambiente, de local, eles conseguiram uma queda de 11% na compra de refrigerantes e um aumento de 25% na compra de águas, só mudando a arquitetura do ambiente. E claro, aqui é um exemplo falando de comportamento de compra, mas a gente pode com certeza estar aplicando isso nos hábitos. Então, por exemplo, tu quer fazer uma dieta. O meu hábito eu quero ter o hábito de fazer dieta. Se tu comprar chocolate e deixar o chocolate na geladeira, deixar o chocolate em casa, é muito provável que tu tenha dificuldade de, vou chegar e não vou comer o chocolate. Porque a motivação ela vai durar um dia, vai durar 2 dias, vai durar 3 dias, mas depois, com um longo prazo, fica difícil vencer através da motivação. Então, tu tem que dificultar o máximo possível o hábito. Então, eu quero começar a fazer dieta. Cara, não compra refrigerante, não compra doce, não traz isso para casa. Eu quero começar a estudar, mas o ambiente que tu tá não permite isso porque tem muito barulho, tem muita coisa, tem muito movimento de pessoas. Então o ambiente vai te conduzir e vai te permitir a criar ou bons hábitos ou vai te direcionar para maus hábitos. Então tome cuidado e tenta moldar ele de uma maneira que seja positivo para os hábitos que tu queira criar. Quarto conceito, associe os hábitos à sua identidade. Então vou dar um exemplo aqui. Eu quero criar o hábito de me alimentar melhor. Eu tenho que me ver como uma pessoa saudável. Então eu sou Rafael, eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero me alimentar de maneira saudável. O meu hábito ele tem que estar condizente com o que eu quero para mim. Então se eu sou Rafael, eu me vejo de maneira saudável, eu sou uma pessoa que me alimenta bem, cuido da minha alimentação, como comidas naturais, não como muito industrializado. Quero criar o hábito, né, de manter essa alimentação. Quando eu começo quando eu vou comer um fast food, eu vou comer alguma coisa, para mim fica mais difícil aceitar aquilo porque está indo contra a minha identidade, está indo contra aquilo que eu acredito. Então sempre tente criar hábitos que estejam condizentes com a tua identidade. Então o que tu almeja? Isso é muito importante. Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser um atleta, eu quero ser uma pessoa estudiosa. Então não almeja, eu quero perder 5 quilos. Porque depois que tu perdeu 5 quilos, o que acontece? Tu volta a comer da maneira que tu comia antes. Agora não, eu sou Rafael, quero ser uma pessoa saudável.
pô, tu vai perder esses 5 quilos, tu vai conseguir atingir a meta que tu almeja. Porém, depois que tu atingir, tu mudou o conceito, tu mudou a ideia. Então, tu tem que seguir dentro dessa linha, né? Fica muito mais fácil seguir dentro dessa linha, na verdade. E o quinto e último conceito é: torne o hábito satisfatório. Se tu tiver que fazer um hábito e a recompensa dele não for boa, a chance de tu voltar a fazê-lo é menor. Então sempre tente criar uma maneira de o hábito se transformar em uma coisa satisfatória para ti. E esse é um ponto muito importante, porque aqui no livro o autor fala que a gente cria hábitos mais facilmente quando a recompensa é imediata. E obviamente que tu vai se policiar nessa recompensa, né? Então uma forma que eu criei de ter uma recompensa em cima dos meus hábitos é marcar um checklist. Sim, eu consigo medir meu progresso. Então, por exemplo, eu sei que esse ano, a gente está indo para abril, eu já fiz 70 treinos no meu ano. A meta é fazer 300 treinos até o final do ano. Então, toda vez que eu vou lá e marco que, pô, eu completei mais um treino, para mim, cria uma sensação de satisfação. Mostra que eu estou me encaminhando para me tornar a pessoa que eu quero. Então crie essa recompensa e obviamente se policie nela, né? Ah não, fiz um dia de dieta, então vou comer uma barra de chocolate para compensar. Não faz sentido. Não pode ir contra o hábito, mas sempre tenha essa recompensa. E aí a minha sugestão é: crie o seu traqueador de hábitos. Isso é uma forma de ter uma recompensa, medir progresso, e isso é muito importante para te realmente continuar no caminho e cada vez mais criar esse hábito e conseguir automatizar isso. E para finalizar, né, então esses foram 5 conceitos. Cara, aqui no livro tem muito mais coisa, sério, é um conteúdo assim muito bom, recomendo para qualquer pessoa ler pelo menos uma vez na vida. Mais um ponto, criar hábitos leva tempo, né, então seja constante, não ache que vai ser do dia para a noite, vai levar tempo. É normal, mas com certeza vai valer a pena. E assim, isso também não é uma fórmula mágica, mas são princípios que funcionam. Eu apliquei e funcionou na minha vida pelo menos, então vale com certeza fazer o teste. Se quiser mudar de vida, não se esquece, começa com um hábito pequeno e se mantenha constante por muito tempo, que esse pequeno hábito vai se transformar em uma grande mudança em algum momento. E esses foram alguns dos aprendizados que eu tive com o livro Hábitos Atômicos na minha segunda leitura, né? Provavelmente dentro de alguns anos eu vou ler pela terceira vez. Se você já leu esse livro e acha que eu esqueci de algum conceito, deixa aqui nos comentários para eu também poder estar ajudando outras pessoas. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal também. Um abraço e até a próxima.